Fala aí pessoal do canal Compartilhar para Vencer. Aqui, João Carlos Espíndola, e eu quero conversar com vocês sobre como tem sido aí os meus estudos para o TJ São Paulo do interior. Lembrando, pessoal, que eu estou aprovado para a região de Guarulhos. Eu passei aí na prova objetiva para a região de Guarulhos, de acordo com aquele site lá que faz as projeções das notas, que faz ali as projeções da classificação. Vocês sabem qual é o site aí, né? De acordo com esse site, eu estou na 38ª posição, porém, eu estou numa posição um pouco mais lá em cima, né? Lá pela posição 50, 55, porque aqui o site, ele considera só as pessoas que publicaram suas notas ali no site, tá bom? Então essa posição aqui, 39ª, não quer dizer que eu estou exatamente nela, eu estou um pouco acima dela, beleza? Mas ele faz ali uma projeção, mais ou menos da onde eu estou. Só que como eu não pago o site, eu não sei qual a minha posição possível ali, tá? Eu fiz 86 pontos para a região de Guarulhos, a nota de corte foi 83. Bem, eu tenho usado esse cronograma fixo aqui para estudar. Pessoal, eu não estou estudando para a prova do interior tanto quanto gostaria. Quem me segue aqui no canal sabe já há um tempão que eu não tenho interesse de trabalhar em cidades muito grandes. Por exemplo, São Paulo capital, Guarulhos, né? Eu não tenho interesse. Eu gostaria de ser nomeado para uma cidade tipo Mariporã, Santa Isabel, Arujá, apesar de estar ali próximo da Grande São Paulo, mas são cidades menores. Inclusive eu estive visitando essas cidades, eu estive lá em Itaquaquecetuba, na casa de alguns amigos, aproveitei para conhecer ali Arujá, um pouquinho de Santa Isabel, Mariporã. Quando eu estava voltando, eu passei por Mariporã, porque eu fui até Franco da Rocha, na casa de um irmão da minha esposa, e essas cidades me agradaram, Mariporã, até a própria Itaquaquecetuba, que é emendada ali com Arujá, né? Santa Isabel. Agora, Guarulhos mesmo, a grande Guarulhos, a grande São Paulo capital ali, não me agrada, tá? Não tenho interesse. Por isso, desculpa pessoal, por isso que eu continuo estudando. E vou continuar estudando para o TJ São Paulo, por dois motivos. Primeiro que eu não fui nomeado ainda, não fui empossado. Na verdade, eu não fiz nem a prova de digitação ainda, porque a prova de digitação de Guarulhos ainda nem foi marcada. Neste final de semana, 7 e 8 de outubro, nós tivemos a prova de digitação da capital. Mas a prova de Guarulhos, a prova da Grande São Paulo, a prova de digitação nem foi marcada ainda, beleza. Eu estou treinando digitação, por quê? Porque é o que eu tenho de fazer, afinal de contas eu estou aprovado numa prova objetiva e muito em breve eu vou fazer a prova de digitação. Então, um dos motivos pelos quais eu continuo estudando é esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é justamente esse que eu falei para vocês, de não querer morar numa cidade grande. Eu prefiro morar numa cidade do interior. Então, vou estudar novamente aí para uma região do interior, para trabalhar numa cidade do interior, beleza? Então, assim, eu não estou estudando tanto quanto gostaria, porque eu estou treinando digitação. Então, boa parte do meu tempo tem sido para digitação. Mas eu tenho sim estudado. Eu estou usando esse cronograma aqui como revisão. Então, eu resolvo questões de matemática, resolvo questões de processo civil, de direito penal, de informática, de todo o conteúdo voltado para o TJ São Paulo. Eu estou revisando através da leitura da lei seca, tá? Através da leitura da lei seca e através de resolução de questões. Isso aqui, por exemplo, é a lei seca. Pode ver que está tudo marcadinho aí. O que eu considero importante, cada cor dessa daqui significa uma coisa, eu já entendo. O que cada cor representa para mim durante a leitura. Quando está vermelho, quando está verde, quando está amarelo. Isso aí, eu tenho uma legenda em que cada cor dessa significa algo para mim, tá? Não é à toa que eu coloco
vermelho, verde ou amarelo, não é à toa. Azul, por exemplo, aqui, ó, quando promover a ação, quando eu coloco esse azul aí, é porque é muito importante, é algo assim que eu tenho que levar muito a sério. Aqui, por exemplo, quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. Isso aqui é um caso, desculpa pessoal, do impedimento do juiz, tá? Então assim, quando o juiz promove a ação contra a parte ou seu advogado, ele é impedido, beleza. Aqui é processo civil. Muito bem, então eu tenho lido a lei seca, resolvido questões para me manter ativo nos estudos, para que o cérebro continue ativo, para que o cérebro entenda que ele precisa, que ele deve continuar estudando, entende? É isso que eu recomendo que você faça. Continue estudando. Se você vai começar do zero e você tem muita dificuldade com as matérias básicas, comece a estudar as matérias básicas. Faça uma base. Aproveite que você não tem um edital lançado. Faça uma base em português, matemática, informática e raciocínio lógico. Atualidades é coisa para você pensar depois. Mas se você não tem uma boa base nessas matérias, forme essa base. Crie essa base. Porque assim você vai conseguir evoluir. Olha, eu andei aí tendo muita dificuldade com português. Português estava sendo um problema para mim nas provas do TJ São Paulo. Afinal de contas, eu fiz a prova de 2021, fiz a prova de 2023 da capital e fiz a prova da Grande São Paulo para a região de Guarulhos. Eu passei na prova de 2021 com 79 pontos para a região de Bragança Paulista. A nota de corte para Bragança Paulista foi 74 pontos. Eu fiz 5 pontos acima da nota de corte e reprovei na digitação. Mas português sempre foi um problema para mim. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha só. Português, na prova de Bragança Paulista, olha aqui, ó, português. Eu acertei apenas 19 questões lá em 2021 para a região de Bragança Paulista. Agora para a capital, vou mostrar para você a minha nota da capital, tá? Para vocês verem que foi uma nota ruim também em português. Olha aqui, olha. Português, eu acertei apenas 17 questões de português na prova da capital de 2023. A prova que foi aplicada no dia 28 de maio, lembra lá? Agora veja a minha nota para Guarulhos. Olha o tanto que melhorou minha nota para Guarulhos em português. Olha aqui, 23 pontos. Olha, 23 pontos. Errei apenas uma questão e errei por bobeira mesmo, tá? As matérias de direito nunca foram problema para mim. Olha aqui, ó, 37 questões aqui nas matérias de direito, 37 questões de um total de 40. Nos outros concursos, 36 questões, tá? Agora, realmente, a matéria de português era um problema grave para mim. E as matérias de conhecimentos gerais eu realmente preciso melhorar e eu vou melhorar. Então, assim, eu estou revisando essas matérias, dando ênfase maior para matemática, informática, raciocínio lógico, tá? E português para manter. Porque eu continuo aí acertando 90% das questões de português. Inclusive, se a gente fizer uma conta aqui, ó, quanto que dá 23 questões de 24. Vamos ver aqui, ó, 23 questões de 24. 23 de 24 dá 96%, arredondando aqui para cima, ó, dá 96% de acertos em português. 96% de acerto, porque dá 95,8, arredondando 96% de acerto. Eu continuo mantendo esse nível de acertos em português acima de 90%. Por quê? Porque eu não parei de resolver questões, pessoal. Eu continuei ali, passou o concurso, passou a prova, mas eu continuei resolvendo questões de português, de processo civil, de todo o conteúdo do TJ São Paulo. E é isso que tem me feito ficar no ritmo. Quando sair o edital para o interior, o concurso para o interior do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente, como eu
continuo resolvendo questões, lendo a lei seca, como eu continuo fazendo isso, aí é só acelerar, é só dar o gás ali e buscar a aprovação, entende? Então é isso que eu recomendo para você. Mas se você não tem as bases, busque fazer uma base nessas matérias: matemática, informática, raciocínio lógico e português. É o que eu estou fazendo agora, nesse momento. E as matérias de direito, se você não souber nada, olha, as matérias de direito, você vai ler a lei seca e resolver questões. Se você tiver muita dificuldade, busca uma videoaula. Mas você só vai buscar a videoaula, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma coisa subjetiva. Você só vai buscar a videoaula se for algo muito, mas muito difícil de entender. Mas se você conseguir entender a lei seca, a parte de direito, com a leitura da lei seca e com a resolução de questões, fique na leitura da lei seca, fique na resolução de questões, porque é isso que vai cair na prova do TJ São Paulo. Aí você pode falar: João, não é isso que tem caído. Gente, é isso que tem caído sim. A questão pode dar uma floreada, a questão pode fazer um arrudeio, mas no final o que ela quer saber é a lei, é a lei. É isso que tem cobrado no TJ São Paulo. Em direito penal, volta e meia a VUNESP dá uma saidinha ali um pouco, mas no geral ela quer saber a lei seca. Embora a questão venha com um exemplo, a questão venha com um caso ali hipotético para você examinar, a questão dá uma floreada, a questão dá uma rodeada, mas o que ela quer no final é a lei seca. Então, se você puder estudar pela lei seca, como eu estou fazendo aqui, e resolvendo questões, por exemplo, no site aí do Que Concursos, Tec Concursos, no site que você preferir, Aprova Concurso, o site do Aprova Concurso, pessoal, custa R$10 por mês. R$10, Aprova Concursos, digita aí assim, olha, Aprova Questões, digita aí, Aprova Questões, olha. Isso aqui custa R$10 por mês. Se você não puder pagar um outro site, paga esse aqui por enquanto, olha aqui, olha, R$10 por mês, pessoal, tá? R$10 por mês já ajuda e tem mais de 500 mil de questões aqui nesse site. Não é um dos melhores sites, na minha opinião, porque o Que Concursos eu acho melhor. Inclusive, eu uso o Que Concurso. Mas se você não tiver dinheiro para pagar um outro site, paga o Aprova Questões. Tem mais de 500 mil. Eu acho que agora está em 700 mil questões. 700 mil questões. São muitas questões. Da VUNESP tem milhares, tem dezenas de milhares de questões da VUNESP. Nesse site aqui, Aprova Concursos, tá? R$10 por mês. E aí, você... Desculpa mesmo, tá? E aí você pode ir resolvendo questões. Eu uso o Que Concursos, tá? Mas aí, se você não puder, assina pelo menos aqui o Aprova Concurso, que já vai te ajudar muito, beleza? E então, se você puder, estuda a lei seca e resolva questões. Não conseguiu entender? Vai para a videoaula. Mas vai para a videoaula no último caso, se for o caso. Agora, se a videoaula for bom para você, se você conseguir entender o assunto com videoaula, se é o canal, se é mesmo o caminho, se é isso que você acha bom, se é isso que funciona para você, vai fundo, mergulha na videoaula. Eu não estou aqui para criar regra na vida das pessoas. Cada um estuda da forma que acha melhor. Eu dou aqui um exemplo, tá? É algo subjetivo. Na minha opinião, você deveria estudar mais pela lei seca e resolução de questões. Português, se você tiver muita dificuldade, busca a videoaula. Se der para ficar só na resolução de questões e lendo a teoria de português, fica lendo a teoria de português e resolvendo questões. Se não tiver jeito, busca a videoaula. Lembrando mais uma vez, é a minha opinião. Se você se identifica muito com videoaula e se a videoaula funciona muito para você, vai lá, mergulha na videoaula, tá bom? Faz o que for melhor para você, beleza? E matemática, a mesma coisa. Matemática é uma matéria essencialmente prática. Raciocínio lógico, a mesma coisa. Informática, a mesma coisa. Se o assunto for muito difícil, busca a videoaula. Se der para ficar na resolução de questões, fica na resolução de questões.
Porque o que vai cair na prova são questões. Nós vamos lá marcar o X no lugar certo. É isso que vai cair na prova. A prova é composta de 100 questões. Vou repetir. A prova é feita de 100 questões. Então, é resolver questões. Foi assim que eu saí de um percentual de 18 questões, 17 questões de português nas provas do TJ e fui para 23 acertos, 23 de 24, errei apenas uma e errei por bobeira, porque eu sabia a resposta e vacilei. Pressão da prova, você está ali sob pressão e acaba vacilando. Mas eu sabia a resposta, eu sabia. Tanto que quando eu cheguei em casa que eu vi, eu falei, não acredito que eu errei essa questão. Eu sabia isso aqui. Mas tem a pressão da prova, tem o psicológico, tem o cansaço, porque eu não tinha dormido bem no dia anterior, tem muitas coisas que influenciam. Mas eu mostrei para vocês que eu saí de 18 pontos em português, 17 na prova da capital, para 23 em português. Eu mostrei isso aí para vocês, que isso aí funciona. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, beleza?